A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, comigo, na sua casa, na tua família. Ô glória! Hoje estou mais uma vez aqui em um lugar acostumado de eu vir, né? Zona rural. Eu gosto de estar na zona rural. Eu pus um som bem baixinho aqui, mas para mais escutar a voz da cigarra. Chegou o tempo da cigarra cantar. Chegou o tempo que elas estão louvando a Deus. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louva o Senhor. Então, todo ser na face da terra, ele precisa do ar, do oxigênio para respirar. E você já agradeceu a Deus hoje por esse privilégio de nós dormir a noite toda e acordar com fôlego de vida? Quantas pessoas numa noite que não está mais conosco aqui já partiu dessa terra dos sobreviventes e partiu, uns por acidente, outro por motivo de doença, outro por morte natural, chegou à velhice. Então nós estamos todos nesse caminho. Antes de eu relatar aqui, antes de eu relatar sobre a minha vida mais uma vez, que talvez você que já é meu inscrito no canal, você já sabe da enfermidade que eu estou enfrentando, mas você que chegou hoje, às vezes tu não sabe. Então, ao que alimenta a minha fé, meus irmãos amados, e desculpa aí, que alimenta a minha fé é falando da palavra de Deus e também contando o deserto que eu estou passando da enfermidade. Vamos lá. Está ventando um pouco aqui, mas acho que dá para falar. Lá no capítulo 18 de Jeremias, Deus fala para Jeremias o seguinte: desce à casa do oleiro. E Jeremias, um profeta, homem de Deus, daquela geração contemporânea, chegou lá na casa do oleiro e começou a observar que aquele oleiro estava fazendo um vaso. Parecia bem aos seus olhos, mas aquele vaso, ele quebrou na mão do oleiro. E quando aquele vaso quebrou na mão do oleiro, aquele oleiro, juntando os cacos, pegou a mesma forma daquele vaso e fez outro vaso daquele. E Deus então comparou o povo de Israel como aquele vaso na mão do oleiro. Israel estava indo tão ruim da posição de espiritualmente falando, ele estava como um vaso quebrado perante a presença de Deus. Aquele vaso já não estava agradando os olhos do Senhor. E quando Jeremias ficou ali olhando aquele oleiro, Deus falou para Jeremias que se o povo arrependesse dos seus pecados, das suas maldades, ele ia refazer de novo aquele vaso, para que aquele vaso tivesse valor na mão do oleiro, para ser reconstruído de novo nas mãos do oleiro. E o vaso, para ser comercializado naquela época, eles usavam o azeite para guardar no vaso, outras coisas. E o vaso ele não podia ter nenhuma trinca, para não correr o risco daquele azeite que ia dentro do vaso ter desperdício e vazando. Segundo a história, não tem na Bíblia, segundo a história, você sabe como era testado um vaso para levar para casa? Para ele, ali estava no comércio. Quem ia comprar um vaso, pegava aquele vaso e punha o fundo dele no rumo do sol, da luz forte. Eles olhavam por dentro dele e conseguia ver a trinca naquele vaso. Aquele vaso que tinha trinca, ele era rejeitado. Ele não era comercializado. Onde eu quero chegar? Hoje, meus irmãos amados, nós precisamos deixar que Deus nos refaz todos os dias da nossa vida, para que nós sejamos um vaso de honra.
para que o azeite, espiritualmente falando, esteja dentro de nós, nós não podemos ter brecha alguma para nós perder a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. O Espírito Santo de Deus hoje, ele precisa achar lugar em nós e habitar dentro de nós. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não habita no meio da impureza. E nós precisamos estar tampando as brechas, espiritualmente falando, nas nossas vidas, que nós temos que ser como o sol da justiça, brilhar cada dia mais, para que quando os olhos do Senhor contemplem este vaso, esse vaso que é você, que é eu, ele possa ver em nós um vaso de honra, um vaso que não tem rachadura, um vaso que não tem trincas. Então esse vaso que não tinha trinca era testado ali pela luz do sol. Esse era aprovado e levado para casa. Meu irmão, meu amigo, o jovem, você adolescente está do outro lado, seja um vaso de honra para Deus, não um vaso de desonra. Que Jesus já comprou nós. Jesus pagou um alto preço ali na cruz do Calvário. E ele comprou vasos. E a esperança que Deus tem, que esses vasos seja vaso de honra, vaso cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus renovar a sua vida. Talvez a sua vida espiritualmente falando esteja como Israel, afastado dos caminhos do Senhor. Foi deixando a brecha crescer tanto no vaso, que hoje as pessoas não estão tendo mais o discernimento do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. E para que nós tenha discernimento na nossa vida, obter por andar no caminho de honra, obter por fazer as coisas certas e não fazer a vontade da carne, nós precisamos que o nosso vaso esteja perfeito diante dos olhos de Deus. Que nós possa tirar toda a impureza desses vasos, que nós vem dizer vaso de honra. Que Deus vem fazer uma limpeza. E para Deus fazer uma limpeza em nossas vidas, nesse vaso, que às vezes está trincado espiritualmente falando, deixa o oleiro refazer outro vaso na sua vida. Só dar só um pontinho aqui. Já está 8 minutos, passar de 10 minutos no Quai. Você consegue ver o resto dessa palavra lá no canal do YouTube. Você digita lá, João Batista, pregação João Batista, desperta tu que dorme. Você vai me encontrar lá, tá bom? Meus irmãos amados, eu estou passando por um problema difícil. Eu já estou me sentindo, desculpa aí, irmão, falar, a minha força física, cada dia que passa, eu estou sentindo mais frágil. Dificuldade de andar, dificuldade de se locomover, por causa, já falei aí, de uma metástase óssea, de um câncer agressivo, que quando comecei o tratamento estava na bacia, agora está no fêmur, está na parte da minha coluna inteira, no pescoço, no braço, e tomando medicamentos fortes, eu já não estou aguentando tanto comprimidos que eu tomo. Quando eu olho para um comprimido, o meu organismo, o meu estômago, já está começando a rejeitar esses comprimidos. E além disso, tomando quimioterapia. Eu peço a vocês que orem por mim. E eu estava meditando esse dia lá em casa, deitado na cama, com dores, meditando. Senhor, quem sabe esse vaso, ele não estava pronto ainda para ir embora. Quem sabe Deus, quem sabe não, Deus está me lapidando, irmão. Talvez nós pensamos que somos bons, por causa que nós usamos o nome de Jesus e confessamos nossa crença protestante, que protesta contra o mal, contra o pecado.
crente no Senhor Jesus, às vezes nós pensamos que somos bons, não somos bons nada. Eu creio que Deus está me lapidando e eu aceito a prova. Eu quero passar a prova glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Enquanto eu tiver forças para falar, eu vou dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, só o Senhor é Deus. E eu estou de uma maneira assim, que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã na minha vida. E eu estou pronto para ir embora. A única coisa que eu peço ao Senhor, se essa enfermidade me abater, eu descer a sepultura, a única coisa que eu peço ao Senhor é que eu não quero ficar na mão de outras pessoas. Não é por orgulho, não é por egoísmo, não é porque eu mereço, não. É porque é muito triste. O meu pai é acamado, o meu pai já não movimenta mais nada. O meu pai, por motivo de idade, 90 anos, está 4 anos acamado. É eu que dava banho nele, eu cuidava dele. Não estou aqui falando que era só eu. Os meus irmãos também ajudam, né? Mas o que mais ajudava era eu. Mas enquanto eu tive aí a infelicidade de estar com esse câncer, o médico me proibiu. Eu não posso pegar nem 5 quilos. Eu não posso quebrar nenhum osso. Se eu quebrar algum osso, dizendo a medicina que ele não cola mais devido à metástase óssea do câncer no osso. Mas graças a Deus os meus irmãos são unidos. Meus irmãos cuidam do meu pai. Então eu vejo o meu pai naquela situação e falo, Deus, eu não sou melhor que meu pai. Mas o dia que o Senhor quiser me recolher, eu estou aqui. Mas uma coisa eu digo, eu creio, eu tenho fé. E creio, irmão, mesmo com a minha força física se diminuindo, eu creio. Que a medicina do céu, o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus, eu creio na minha cura. Eu creio que Deus vai limpar toda essa metástase óssea e vai tirar todo esse câncer da minha vida. Não porque eu mereço, mas que eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Para quem tinha 6 meses de vida, eu estou com 3 anos e 10 meses de tratamento. Agradeço a Deus, muito, muito mesmo. E agradeço a vocês que estão orando por mim. Obrigado pelas orações. Não só as orações. Obrigado também que vocês têm me ajudado na área financeira. Eu quero aqui agradecer a todos que me ajudaram a pagar o exame. Desculpa, irmão, foi de emoção. Quero agradecer a você, a todos que me ajudaram a pagar uns exames que eu vou fazer dia 8 agora. Dia 8 eu tenho que fazer 3 exames. Eu consegui alguns pelo SUS, mas os outros 3 eu vou ter que pagar. E eu agradeço. Pela oferta que já está na minha conta para pagar os exames. Meus irmãos amados, crê, tenha fé. Deus está cuidando de mim. Está cuidando de você também, que está passando por lutas, por problemas, por enfermidades. Seja qual área que você está lutando na sua vida, não sei. Uma coisa eu te peço, não desanime. Não desanime, Deus é contigo. O mesmo Deus que está operando na minha vida, o mesmo Deus que está cuidando de mim, Ele está cuidando de você também, que está passando essa prova difícil. Não desanime, nosso Deus é maravilhoso e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus te abençoe, meu irmão amado.
Obrigado por você assistir esse vídeo. Me desculpa a emoção, porque eu sou emotivo. E vamos deixar que Deus faça de nós um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos servir o Senhor com singeleza, com pureza e também coração limpo, mãos limpas, para nós obter a nossa salvação, não por meio das nossas obras, mas por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Que Deus te abençoe. Aceite Jesus enquanto é tempo, porque pouco tempo nos resta aqui neste mundo. Olha o que está acontecendo os conflitos. Olha o que está acontecendo com a natureza, com a terra. Olha o que está acontecendo também na vida social, na vida financeira, não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Meus irmãos amados, a palavra do Senhor está cumprindo. Deixa Deus fazer da sua vida um vaso de honra. Que Deus te abençoe. Até uma outra oportunidade. Assim, se o Senhor me permitir. Que Deus te abençoe, meu irmão amado. Amém.